Olá, olá, olá. Esse é o meu segundo vídeo do canal. Então, fique à vontade e vamos para o vídeo. A versão mais antiga e perturbadora do Minecraft. Isso é um relato real que aconteceu bem um tempo atrás. Lá para 2010, 2009. Antes dessas versões bem grandes que teve do Minecraft. Antes do Minecraft se tornar um jogo infantil, como ele sempre é, né? Um jogo que a pessoa minera, faz casas, faz farms e tenta até zerar o jogo. Um jogo que não tem tanta coisa atrás, né? Tem lendas como Herobrine, mas o povo fala que isso é lenda. Mas será mesmo que o Minecraft é um jogo infantil? Antes dos scripts, das trilhas sonoras calmas, do mundo colorido, existe uma versão antiga, uma versão de muito tempo atrás. Uma versão que não está documentada oficialmente. Jogadores que tiveram acesso a ela afirmam que o jogo não era sobre construir, era sobre suportar. O que você vai ouvir agora são relatos arquivados entre 2009 e 2010, relatos que a Mojang nunca reconheceu, relatos de um Minecraft de muito tempo atrás. Essa é a versão mais perturbadora do Minecraft. Então vamos para o vídeo. A versão antiga e esquecida. Essa versão circulava em fóruns fechados em links temporários e não tinha nome, apenas um número de boot incompleto. O mundo era parecido com Minecraft clássico, mas tudo parecia errado. Com blocos com textura borradas, céu permanente acinzentado, como fosse céu nublado, né, quer dizer. Sons metálicos vindo do nada. Bem estranho, do nada você está minerando ou mesmo indo atrás de comida e do nada você escuta sons metálicos vindo do nada e você não sabe de onde que vem. Sendo que naquele tempo não existia aquelas trilhas sonoras, aqueles sons fofos ou aqueles sons quando a pessoa entra numa caverna e faz aqueles chiados ou aqueles sons estranhos que faz a pessoa correr de medo da caverna. Música inexistente, apenas um ruído grave e constante. Tipo, não existisse uma música, mas existia um ruído grave. Que você jogando ali, você ouvia alguns ruídos e era bem estranhos. Animais nasciam imóveis, alguns já apareciam mortos, outros respiravam. Achavam isso normal, já que era uma versão bem antiga. Então, Minecraft, que em si, muito antigo, e achavam que aquilo era normal, por ser bug e tal. A entidade, o observador. Todos os relatos mencionam a mesma coisa, uma entidade. Ela não tinha nome no código. Os jogadores passaram a chamá-la de observador. Por ser humanoide, igual o corpo dos players do Minecraft, aqueles corpos quadrados. Uma textura igual o jogador, mas tem uma coisa por trás, porque ela é deformada. Olhos fundos, sem brilho, olhos mortos, literalmente. Sempre parada à distância. Sempre parada à distância do play. Não ficava muito perto do play. Era como o nome chama, né? Observador. Ele ficava observando a pessoa como fosse algum robô do jogo, como fosse feito para observar o que o play faz. Tipo uma câmera, melhor falar. Só que ele nunca atacava os players, isso que era o estranho. Ele observava de longe, mas nunca chegava perto e atacava os players. Como a lenda do Herobrine, que ela aparecia do nada, que a pessoa via e do nada ele dava um soco e tal, sabe? O observador não se movia e nem perseguia. Ele só ficava no seu lugar, igual uma câmera. Ele ficava muito longe da pessoa. Por enquanto que você estava, por exemplo, na sua casa, ele aparecia lá no outro lado, um pouco longe da sua casa, lhe observando. Tipo isso. A entidade observador, já pelo nome, ele estava lá aparecendo para observar. Isso que todas as pessoas ouvindo pelo nome acham. Só que não é muito bem isso.
O quanto mais tempo o jogador passava no mundo, mais próximo ele aparecia. Como eu disse, não era como todos achavam pelo nome, mas a cada tempo que a pessoa passava no mundo, ele se aproximava. Uma hora ele estava o quê? 10 blocos na sua frente. Aí depois de 2 dias ele estaria 5 blocos na sua frente. A cada dia ele passava a ficar mais perto da pessoa, parecendo que a cada dia ele estaria mais perto para atacar o player. Isso que daria para perceber vendo esses relatos. Agora vamos pro primeiro relato, o mundo que sangra. Um jogador relatou que, ao quebrar os blocos profundamente no subsolo, eles começaram a emitir um som, parecendo um gemido, parecendo que os blocos tinham vidas. Ao continuar cavando, os blocos passaram a deixar manchas escuras, não era lava. Pareciam um pouco lava, só que era mais escuro e um pouco mais diferente, com uma textura um pouco mais diferente. Era algo espesso, ou o jogo não chamava aquilo de sangue, mas tipo, não explicava o que era. Caraca, falei o nome sem querer aqui. Desculpa, YouTube. O quanto ele faleceu no jogo, o corpo do personagem não desapareceu. O mundo continuou com o cadáver ali. Sabe quando a pessoa acaba morrendo de queda, morrendo assim, o corpo do player não acaba caindo como fosse. Ele ficava meio transparente? Tô botando a foto aí no vídeo. Mas ele ficava desse jeito. Só que quando a pessoa morria, o cadáver, aquela parte do corpo que ficava no chão quando a pessoa falecia no jogo, não saía, ficava lá como fosse permanente. E o observador aparece ao lado. Quando a pessoa caía e morria naquela versão, e o corpo ficava lá. Só que o observador, o que incrível apareça, ele aparecia no lado. Muito estranho. Relato 2. As construções impossíveis. Jogadores afirmam que estruturas surgiram sozinhas. Não eram vilas, mas salas fechadas, sem entradas e sem luz. Dentro delas havia sons de passos e mesmo vazio. Quando alguém permanecia muito tempo nessa sala, o jogo começava a alterar mensagens do sistema, mandando mensagens do sistema para o mundo. E cada vez que a pessoa ficava lá dentro, apareciam mais barulhos e mais ruídos que apareciam do nada naquela sala. Do nada uma voz baixa, em vez de salvar e sair, aparecia. Ainda não. Uma voz baixa. Uma voz estranha que aparecia quando a pessoa estava naquela sala. Uma sala bem estranha, mas não era vila. Mas era uma sala que aparecia como uma estrutura do nada no mundo. O relato final. Ele sabe que você está aqui. O último relato conhecido e o mais perturbador. O jogador afirma que o observador apareceu muito próximo e tão próximo que ocupava quase toda a tela. Ele não atacou, não se moveu, e a tela escureceu lentamente e surgiu uma única frase, em texto branco. Você me viu primeiro. Depois disso, o jogo fechou sozinho, e a versão nunca mais funcionou. Muitos dizem que aquela versão só era uma versão de teste, que não tinha nada demais. Outros falavam que aquela versão não era muito do Minecraft, era uma versão bem diferente, pois eles tinham uma entidade que ninguém saberia o que. Muitos se falam sobre Herobrine e outros monstros e outras entidades da ficção do Minecraft, só que esquecem de uma lenda que existiu há muito tempo atrás chamada O Observador. A versão do Minecraft, segundo os relatos, era o Minecraft Alpha, build 0.0.23a_01. Não era documentada em si. Essa build não apareceu no histórico oficial da Mojang. Ela é citada apenas em relatos antigos de fóruns entre 2009 e início de 2010. Mas por que essa versão não seria desse jeito? Era mais na era pré do Herobrine, antes da era pré do Herobrine. Antes dos backups estáveis, antes de logs detalhadas. A build alpha não era estável, Não, vai, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Tá bom, começa aqui. Porque essa versão era assim. Muitos diziam porque era
antes do pré-Herobrine, antes de acontecer várias coisas do Herobrine. Mas a Bugialva não era estável. Essa versão não foi lançada oficialmente, ela ficou disponível por poucas horas em um link temporário. Não foi uma versão que foi lançada oficialmente para ficar lá, mas foi para um período de tempo, como fosse lançada sem querer, por um link temporário. Não tinha nome, só tinha código. O arquivo não tinha um nome, apenas um código incompleto, como eu disse, Minecraft Alpha 0.0.23 A_01. Um nome bem grande, mas não era em si um nome, parecia mais um código. A entidade de aversão, segundo os relatos, o observador não era um mob, também não era um spawn natural. Não parecia no código como uma entidade hostil, não atacava e não dropava nada, e não podia ser morto. Não tinha em si um spawn natural, um spawn ruler. Nos arquivos, ele não estava listado como inimigo nem como NPC. Ele também não estava ali nos arquivos como nem mobs e nem outro tipo de monstro. Ele estava listado como presença. Não estava listado nas pastas dos mobs, estava listado em uma pasta diferente, uma pasta que estava ali no Minecraft, só que não na pasta onde fica os mobs, fica os NPCs, mas o nome da pasta era presença, e isso pode ter causado esse monstro, essa entidade. O mundo era sempre em Seed 00000, sem menu de opções. São ambientes que não existiam na Alpha. São de ambientes que não era para estar ali. Mensagens do sistema alteradas, mensagens que apareciam dos sistemas do nada e crash sem relatório. Quando os jogos fechavam, não havia crash log, apenas um arquivo vazio. Oficialmente, essa versão nunca existiu, mas os relatos são consistentes demais para serem ignorados. São muitos relatos e muitos relatos mesmo por serem existidos. Mas falam que essa versão não existiu em si, mas são muitos relatos mesmo. Teve arquivos perdidos na fórum, no antigos do Minecraft. Entre 2009 e 2010, no Tired, tinha várias pessoas que falavam sobre essa versão. E uma delas era sobre a Bud que não era normal. A data foi lá em 2014. Não. A data foi em 14 de novembro de 2009. O nome do usuário era Stone Mint. O que ele falou deixou vários confusos. Baixei o Bud pelo link que apareceu ontem no fórum fechado. Não tem nome. Som. Ponto jar. O mundo carrega, mas não tem música, só um som baixo constante. Joguei 40 minutos e comecei a ter a sensação de estar sendo observado. Não é lag e não é paranoia. Alguém mais sentiu isso? Isso foi uma pergunta que o Stone Mind lançou lá em 14 de novembro de 2009, no Thread. Também teve outro usuário que também relatou, chamado Redblock. Relatou: sim, apareceu algo longe do spawn. Não se mexe, não chega perto, mas toda vez que eu salvo o mundo, ele muda de lugar. Teve outro usuário também chamado Ademi. O tiragem está temporariamente trancado, a boot mencionada não deveria estar circulando. O tiragem é apagado e 2 horas depois, o tiragem foi apagado. Ele não é um mob, isso foi um dos usuários que também falou e comentou sobre no tiragem, que foi o No Debit. A data foi em 2 de dezembro de 2009 que ele acabou colocando esse comentário no thread. Antes que apaguem isso também, não é um mob. Procurei nos arquivos, não existe ID, não existe comportamento. Ele não reage em nada, ele apenas está no mundo. Outro usuário chamado Colhards falou: você tentou chegar perto? Respondendo o Nut Debit. Aí o Nut Debit respondeu o Colhards: sim. Quando cheguei perto demais, a tela escureceu por meio segundo, e quando voltou olhando para ele sozinho, eu não estava tocando no teclado. E o Thread removeu sem registro de moderação. Teve outro Thread também que foi: o mundo não limpa depois da morte.
Data 21 de janeiro de 2010, esse foi um pouquinho mais pra frente. O usuário chamado Grovel Static: morri caindo numa caverna, voltei pro spawn, meu corpo ainda estava lá deitado, isso não era pra acontecer. O usuário chamado Vem acabou respondendo: isso aconteceu comigo também, e o pior não é ver, é ouvir. O usuário Gravestatic respondeu de novo: ouviu o quê? E o Vem respondeu de novo: ele respirando perto do corpo. Thread acabou deletando o usuário Vem e nunca mais postou nada. Nenhum desses threads existe hoje em dia por ter feito muito tempo. Os backups estão incompletos. A versão citada nunca foi reconhecida oficialmente pelo Minecraft, mas os relatos são consistentes demais. E esse foi o arquivo que acabou mandando alguns usuários do thread estavam comentando sobre. E teve até classificação sobre material não oficial recuperado de backups incompletos. Teve algumas matérias. Período entre 2009 e 2010. Status: versão não reconhecida. Como deu pra ver, eu estou mandando alguns das logs e arquivos que eu encontrei, que são esses aí que estão aparecendo na tela. E teve mensagens internas dos jogos, como menu principal single player, continue option ao sent. Texto pequeno no canto inferior, chamado World Arrelt Lodge. World Arrelt Lodge. World Arrelt Loaded. Ao tentar sair do mundo, ainda não aparecia o botão não responder. Após a morte do jogador, você caía, o mundo permanece. Você permanece lá morto. O bloco 1 seria: esses arquivos não deviam existir, eles não aparecem no histórico oficial do Minecraft, mas sobrevivem em backups parciais. O que você está vendo agora são registros de uma versão alfa antiga, uma versão onde algo foi carregado antes do mundo. O lock indica uma anomalia, algo chamado apenas de presença, sem ideia e sem comportamento. Ele não entra no mundo, ele é carregado com ele. Quanto mais tempo o jogador permanece, mais o jogo perde funções básicas, pausas e não funciona, sair não funciona, o mundo continua. Não existe confirmação oficial, mas todos os registros apontam para a mesma coisa. O jogo não estava observando o jogador estava sendo registrado. A nota final do arquivo esses arquivos não provam a existência da versão, mas todos foram recuperados de fontes diferentes e todos descrevem a mesma presença. Esses arquivos desapareceram e o fórum foi apagado, e oficialmente essa versão nunca existiu, mas todos os relatos concordam uma coisa: o observador não estava no jogo para assustar, ele estava lá para registrar quem jogava. Talvez seja só uma história, ou talvez algumas versões do Minecraft e nunca tenham sido feitas para criança. Uma versão há muito tempos atrás, como hoje em dia todos falam sobre Herobrine e esqueçam de uma entidade chamada Observador, que acabou acontecendo lá entre 2010 e 2009. Mas esse foi o vídeo, eu quero que você tenha gostado, deixe seu like, ative o sininho para eu estar gravando mais sobre alguns documentários ou até coisas sobre desenhos e sobre jogos ou curiosidades. Mas isso foi uma das coisas que aconteceu há muito tempo atrás. Todos, como eu disse, todos só olham e veem Herobrine ou outras entidades, mas esquecem que há muito tempo atrás existiu o Observador. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Então, valeu e fui. Não esquece de deixar o like e ativar o sininho.